Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Começando aí mais uma live, né? Que tem nos ajudado aí, uma live sobre governança, para ajudar o pessoal aí dos hotéis, das pousadas, né? As equipes aí de limpeza, higienização. Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ariadne, né? Eu atuei como governanta por 17 anos. Agora eu presto serviços de treinamento, consultoria para a área de governança hoteleira, desde pequenas pousadas, né, até hotéis, resorts. Então, se você deseja aí algum projeto, né, de treinamento para suas equipes nesse momento agora de pós-Covid, de reabertura, né, em contato aí com a gente e para a gente negociar aí o que for melhor, tá? Queria mandar alguns abraços aqui inicialmente, né? Um deles para a Kelly, da Organiza Casa Escola, Organiza Hotel Escola, né? A gente tem aí uma parceria, um abraço para a Kelly. E queria mandar um abraço também para a Dina Nakazone, lá de Salvador, para a Andréia, da Mestra Consultoria, para a Daniela DC Consultoria. Algumas pessoas que a gente vai conhecendo aí, né, através das lives, que mandam mensagem, que agradecem, que compactuam com a gente aí da mesma opinião, às vezes trazem novas informações. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo, mandar um beijo também para Maria José Dantas, mandar um beijo para a Celi, né, para a Aline lá da GJP, para o Felipe da O2, para o Maurício da Lavanderia Fama, para um monte de gente aí que a gente está sem ver pessoalmente, mas tem um elo aí, né, ligado aí pelo coração, pelo trabalho. Então, um abraço a todos. Hoje eu convidei uma pessoa, né, para fazer a live com a gente, que é o Eduardo, da Home Clean Brasil. Eles são fornecedores de produtos químicos, né, da Proquímia. E eu queria, antes de chamar ele, eu queria fazer um comentário, gente. Na minha vida como governanta, eu já trabalhei com diversas marcas de produtos de higienização, desde as marcas mais tops até às vezes alguma marca que a gente fala que é mais desconhecida, né? Porque às vezes é local. Então, o que que eu, como governanta, tá, gente? Vou falar para vocês nessa noite. Produto tem muitos, né? Tem vários. Marcas tem várias. É lógico que tem marcas melhores, marcas piores, mas assim, o que que você precisa, primeiro, o que que você precisa entender, né? O que que você precisa pedir para esse fornecedor? Documentação. Então, assim, se ele tem as autorizações da Anvisa, né, da Vigilância aí sanitária, para poder estar vendendo aquele produto, para poder estar atuando naquela área, então isso é o principal. Depois da documentação, é lógico, você tem que testar a eficiência desse produto, né? Então, eu, como governanta, gosto que o fornecedor traga o seu produto puro, né? A gente faça a diluição na hora, teste se realmente, né? Porque às vezes o fornecedor fala, é um para 100, um para 200, então a gente faz o teste na hora se realmente esse produto é para essa diluição. E terceiro lugar, gente, mas assim, como, né, não dá para colocar no topo, mas eu acho assim, essencial é atendimento. Gente, nós trabalhamos em hotéis, às vezes upscale, midscale, né, hotéis 5 estrelas, hotéis econômicos, não importa. Mas às vezes a gente limpa apartamento, ficam reis, rainhas, príncipes, princesas, artistas, né, pessoas de alto nível. Mas a gente tem que pensar que, na maioria das vezes, quem limpa esse apartamento são pessoas humildes, né? Pessoas que muitas vezes não tiveram acesso à informação, pessoas que cresceram, como eu e como vocês, às vezes, que estão assistindo, achando que o sabão em pó é o que limpa, né? Que lava banheiro com sabão em pó, lava chão com sabão em pó. Então, não é apenas ter um bom produto, é ter um bom atendimento, porque esse fornecedor de produtos de limpeza, ele precisa ter tato para lidar com a equipe operacional. Não adianta ser o melhor produto, ser a estrela dos produtos de limpeza e ele não ter um bom atendimento. Porque a camareira, né, o arrumador, ele vai falar para você, o produto não presta. Então, quando eu falo tato, esse técnico, esse vendedor, esse fornecedor, ele tem que ter o carinho de ir lá e falar assim, não, então vamos lá, que eu vou com você, eu vou lavar esse banheiro com você, eu vou passar essa esponja com você para a gente ver se realmente esse produto é bom ou não é, né? Então, assim, são 3 itens que eu acho, assim, essenciais, né? Documentação, fazer o teste para ver se realmente o produto é eficiente e atendimento, gente, isso é essencial, tá bom? Eduardo, você tá me assistindo, se você estiver me assistindo, né?
Deixa eu procurar ele aqui. Chamar ele para ele entrar para a gente fazer esse bate-papo. Vamos lá, vamos ver se o Eduardo entra. E vocês podem estar enviando as perguntas de vocês, né? Os questionamentos. Depois eu vou salvar essa live lá no YouTube, no canalzinho Ariadne Silva. Tem muita gente pedindo, né? Então, assim, no começo eu não fiz isso, mas agora a gente tem feito isso. Todas as lives a gente tem salvo lá no YouTube. Ariadne Silva, você pode assistir depois, quem perdeu a live, tá? Eduardo. Vamos lá, vou te chamar agora, Eduardo. Vamos ver. Eduardo, você tá no celular? Porque não pode ser no computador, tá? Porque eu tô te convidando aqui, tá falando que não pode aceitar. Dá notícia aí pra mim, Eduardo, por favor. Só um minuto, tá, gente? É assim mesmo, né? Live ao vivo é isso. Eduardo, que tá me dizendo que você não pode aceitar. Vamos lá. Tô te esperando, tá, gente? Tô aguardando ele aceitar aí. Enquanto isso, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar, né? A gente tem tentado responder todos. Queria mandar um abraço também para a Lília, lá da Pousada Rabo do Lagarto, que tem enviado aí várias dúvidas, né? Tem ajudado aí no que for possível. Se tiver mais alguém aí que queira perguntar alguma coisa em relação às lives anteriores, só até o Eduardo conseguir entrar, tá, gente? Quase, tá, gente? Oi, Carla, boa noite. Bem-vinda. Abraço, Felipe, Andressa, lá da O2. Vou dando boa noite aí, tá, gente? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser conversar um pouquinho, né? O Eduardo já vai entrar. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar um pouquinho sobre produtos de limpeza, de higienização, né? Tá todo mundo com dúvida. Tem muita gente aí oferecendo, né, 1 milhão de produtos ou um produto mais caro. Então, a ideia dessa live é realmente a gente entender o que é necessário, né? Eduardo, é no celular, né? No computador a gente tem que ter um programa específico, então normalmente as lives pelo Instagram são no celular. Vamos ver, tá, gente? Se ele não entrar, a gente reinicia de novo. Desculpa aí o imprevisto. Vamos lá, em relação às lives anteriores, você aconselha trocar a roupa de cama diariamente ou fazer arrumação para o hóspede que irá permanecer por vários dias? A Lavanderia Imperial tá perguntando, tá, gente? Se eu aconselho a trocar a roupa de cama diariamente ou fazer arrumação, né? Então, depende, né? Você vai fazer Quando você faz a arrumação, eu acho que a gente tem que seguir a política de troca de enxoval, né, gente? Mesmo porque a gente tem que pensar na sustentabilidade, né? Na economia. Então, quanto mais a gente lava esse enxoval, mais desgaste tem na fibra, mais gasta material, mais gasta produto, mais gasta dinheiro com lavanderia, né? Então, a gente tem que economizar também. Então, a arrumação é assim. O que eu sugeri nas outras lives é que nesse momento você converse, né? Deixe no check-in um comunicado ao hóspede se ele quer agendar as arrumações ou se realmente ele quer que a arrumação seja diária, né? Se ele quiser que a arrumação seja diária, aí você vai fazer a troca conforme a política de sustentabilidade da sua empresa, né? Trocar só se as toalhas estiverem jogadas, se estiver pendurada você deixa, se o lençol estiver sujo ou manchado, né? Senão você não troca. Eduardo, E aí, Ariadne? conseguimos. Conseguimos, né? Tudo bem? Tudo ótimo, Conseguimos. graças a Deus. Eduardo, tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite.
né? Falei aqui um pouquinho para o pessoal que você é da Home Clean Brasil, que trabalha com produtos da Proquímia, né? E a gente veio fazer esse bate-papo aqui em relação aos produtos de higienização mesmo, a gente conversou um pouquinho antes. Então, eu quero conversar com você como uma governanta mesmo, né? A gente sabe Certo. que a Anvisa deixou aí nos documentos, né, os produtos que são autorizados e que realmente vão higienizar, né, nesse momento aí de pandemia e pós-pandemia. E a gente sabe que tem muito fornecedor hoje oferecendo N tipo de produtos, né? Produtos às vezes até mais caros, produtos específicos para hospital, né? Então, Eduardo, o que eu quis trazer você realmente para esclarecer esse tipo de dúvida, né? Sim. Para que você falasse um pouquinho quais são os produtos indicados, né? Se é necessário você mudar, se você já trabalha com esse produto que foi indicado pela Anvisa, se você tem que mudar pelo produto, né, hospitalar. Então, gostaria que você se apresentasse aí e já começasse com esse tópico para a gente. Ok. Pessoal, tá me ouvindo bem? O pessoal tá bastante Então gente tá aí. ótimo. Vamos lá, vamos concluir. Vamos começar, né? É, Esses tempos, primeiro eu vou me apresentar, eu sou o Eduardo Campos, sou diretor comercial lá da Home Clean Brasil. Aqui é a distribuidora dos produtos Proquímia aqui em Minas Gerais, né? A Proquímia é uma empresa espanhola, vai fazer próximo de 90 anos de mercado já. A sua sede está na Espanha, mas no ano de 2011 ela se juntou a um grupo brasileiro, que é a Quimisa, e se tornou uma multinacional nacional, vamos dizer assim, né? Apesar dela estar presente em mais de 20 países, com fábricas aí por 14 países mais ou menos, ela está aqui presente em Belo Horizonte, né? Através da Home Clean. Com base da nossa empresa estar estabelecida na Espanha, nós tivemos os primeiros comunicados de coronavírus antes mesmo dessa pandemia ser uma pandemia no Brasil, né? Quando ainda não era decretado uma pandemia. Então a gente já tinha algumas instruções, como agir, como fazer, e isso adiantou muito o nosso processo. Pois bem, o que eu vejo nesse período agora? Infelizmente, vejo muita gente despreparada, né, do ponto de vista de receber informações, o que promove um certo desespero e uma certa comoção correndo atrás. Vejo muita gente oportunista, querendo vender coisas que não tem a necessidade, né? Outro dia, fazendo um parênteses, outro dia eu vi na televisão as pessoas lavando as ruas com hipoclorito, por exemplo, né? Do ponto de vista técnico, isso não faz sentido nenhum fazer uma coisa dessa, do ponto de vista técnico, mas que não é o problema agora, vamos falar de hotelaria. Mas então você tem muitas pessoas com oportunismo muito grande e querendo, de certa maneira, né, já que a gente não vai vender em outros mercados, querendo empurrar qualquer coisa, qualquer situação, para que a gente possa conseguir vender. Então vai a primeira situação, que eu sempre falo com as pessoas, que é o meu ponto de vista, é o meu carro-chefe. Não adianta você sair correndo atrás de desinfetantes das mais diversas classes, princípios ativos e qualquer outra situação, se você não tem uma correta higienização. Começa por aí. Por quê? As pessoas agora querem comprar ozônio, querem comprar quaternário, querem comprar biguanida, querem comprar nada, mas eu pergunto, muitos desses princípios ativos eles não funcionam na presença de matérias orgânicas. Ou seja, nada substitui e nada pode compensar a boa e velha limpeza com sabão, com detergente, que seja. Então começa por aí, o princípio da limpeza. Eu sempre brinco com as pessoas. Se você não toma banho, não adianta comprar o melhor desodorante. Não vai funcionar. Pode funcionar por um momento, mas não funcionar. E nós já ouvimos diversas pessoas dizendo que nada mais eficiente para o vírus é lavar as mãos. Então, vamos lavar as camas, vamos lavar os pisos, vamos lavar as roupas, que tem a mesma eficiência. Claro, naturalmente, depois nós vamos pensar num princípio ativo de desinfecção para segurança, né? Para a gente ter segurança, né, para a gente concluir a nossa etapa, não é verdade? Então, o primeiro ponto e mais importante é uma perfeita higienização, para depois a gente pensar em desinfecção.
Então, pessoal, nenhum desinfetante vai substituir ou vai compensar a boa e velha limpeza. Eu até vejo muitas pessoas vendendo, esse produto lava e desinfeta na mesma operação. Sim, funciona, desde que não tenha resíduo orgânico. Porque se tiver resíduo orgânico, você tem que passar isso em 2 operações. Correto? Então, não há como substituir. Vai essa dica. Então, dos princípios de higienização, detergentes de modo geral, nós temos vários que você já utiliza no seu processo de limpeza. Agora vamos passar para o que mais pega, a desinfecção. Né? Como proceder numa correta desinfecção? Primeiro, que o ambiente ou a superfície esteja, né, limpa, corretamente higienizada. Né? Se você tem um banheiro, tem que lavar o banheiro primeiro. Se é roupa, você tem que lavar a roupa primeiro. Por exemplo, num processo de lavanderia, por exemplo, a gente primeiro lava, depois desinfeta. Num processo de higienização do quarto, você tem que lavar e depois desinfetar, né? Sendo que a lavação do quarto não é com água em abundância, naturalmente. Primeiro a gente toma banho e depois a gente usa o desodorante. É sempre essa regra. E nada mudou essa regra. Já tentaram inventar mais do que tudo e ainda não conseguiram. Então vamos lá, pessoal. Com o ambiente já limpo e higienizado, aí vai a nossa situação. Quais os princípios ativos são eficazes contra o coronavírus? Não é verdade? Nós temos ouvido falar de álcool 70, sim, álcool 70. Nós temos ouvido falar de quaternário de amônia, biguanida, apesar que, fazendo um parêntese no quaternário de amônia, hoje eu recebi de um hospital que eu atendo uma comunicação do Conselho Regional de Farmácia dizendo que o quaternário de amônia de primeira geração, que é o famoso cloreto de benzalcônio, não é eficaz contra o coronavírus. Eles fizeram teste, recebi isso hoje. E posso até divulgar para vocês depois aí no Instagram da Ariadne para ela compensar com vocês. Recebi isso hoje de manhã, 7 horas da manhã, uma cliente. Falei, fique tranquilo, nossa é de 5ª geração, então não tem problema. Mas se você usa aquele lá que é cloreto de benzalcônio, eu vou te mandar a comunicação que o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais já colocou que não é eficaz. Mas isso é fácil de identificar também. Depois eu vou deixar meu e-mail aí, as pessoas podem entrar em contato. Você tem hipoclorito, você tem ácido peracético, você tem peróxido, você tem ozônio, você tem uma série de outros itens. Então vamos por eliminação, para a gente poder chegar. O primeiro, o álcool. Eu, particularmente, se eu fosse uma governanta, eu não usaria o álcool. Não adaptaria o álcool para a minha situação. Por vários motivos. Primeiro, preço. Litro de álcool 70 hoje parte de R$7 mais ou menos. Então, se você vai ficar usando um desinfetante a R$7 para ficar borrifando uma superfície, é complicado, né? Certo que você tem outros princípios. Sim. Segundo, o álcool... riscos também, né, Eduardo? Os riscos, eu falo que o álcool... Isso também. Corre o risco de incêndio, ele tem também a questão, dependendo do móvel que você passa ele, né? O móvel vai ficando ressecado, vai ficando esbranquiçado, então, assim... Cada hotel tem os seus móveis, tem o material do seu móvel, então a gente tem que pensar muito na utilização do álcool, né? Exatamente. E pelo poder de evaporação que o álcool tem, ele se torna um desinfetante de baixo espectro. Embora ele vai combater o coronavírus, vamos dizer assim, nós ainda vamos ter outras bactérias e outros vírus também causadores de doenças que não vão morrer com álcool por causa do baixo espectro que o álcool tem. Então, eu eliminaria o álcool se eu fosse uma governante. Também eliminaria o ácido peracético, pelo efeito que esse ácido provoca no ambiente. Geralmente, os quartos de hotéis são ambientes muito fechados, por causa de ar-condicionado, por causa dessas coisas, e o ácido peracético tem um cheiro muito ruim, muito inóspito usar esse produto. Embora, sem dúvida nenhuma, seja um dos melhores desinfetantes para roupa. Ou seja, um dos melhores desinfetantes que existem. Seja para roupa, seja para coisa. Mas o uso dele para uma lavanderia, pessoa... ele é o indicado, né, Eduardo? Para a lavanderia, ele é um dos indicados. Mas se você pegar ele para usar em superfície, você vai criar outros problemas. Da mesma forma, né, o hipoclorito hoje tem sido muito abolido por isso também. Por mais estragar, né, do que deixar mau cheiro em ambientes fechados. Então eu ficaria entre o quaternário de amônia,
de quarta ou quinta geração, não é verdade? Ficaria com a Maria Bivanil. José falou aqui que a partir de quinta geração, a Maria José está fazendo um estudo também para o material dela, né, para o novo protocolo. O pau quaternário de amônia de quarta ou quinta geração são produtos muito eficientes. São produtos que eles têm um alto espectro de desinfecção, não é verdade? E aí você vai conseguir ter esse resultado. O anida polimérica também, né, numa concentração de 0,5% da pós-diluído, também funciona muito bem. E o peróxido de hidrogênio também é um produto que funciona bem por ser altamente oxidante. Então você vai conseguir um bom resultado com esses 3 produtos. Mas vamos lá, Ariadne. Sempre as pessoas perguntam, Eduardo, eu tenho que usar produto hospitalar no hotel? Bom, o que acontece com o mercado hoteleiro, e talvez agora vai ser a grande transformação depois dessa pandemia, né? Depois que a gente passar por isso. É fato que muitas empresas do mercado que fabricam produtos para o mercado hoteleiro, elas fazem assim. E aí, pessoal, vou dar um segredo para vocês olharem nos produtos de vocês amanhã. Qual é a taxa que o produto é desinfetante? O que eu vejo muito no mercado assim? Diluição como desinfetante puro, como aromatizante 1:20, com limpador 1:50. Aí o hotel está usando 1:50 porque está limpando bem, mas esqueceu da especificidade da ação desinfetante. Então, vai um recado. Todo mundo amanhã, que está aqui nessa live, procure olhar no rótulo do seu produto a qual concentração ele realmente é desinfetante. Se você tem, e se você está dentro da diluição de desinfecção, você não precisa usar produtos hospitalares. Porque a maioria dos desinfetantes hoje que nós produzimos no Brasil são a base de quaternário de amônia de quarta ou de quinta geração. A maioria. Então, se o seu desinfetante, se o seu produto está escrito como desinfetante, usar 1:30. Um exemplo. Você só vai conseguir matar o vírus a 1:30. Se você usar 1:50... Seu som está cortando um pouquinho, Eduardo. Tá. Melhorou agora? Eduardo, seu som. Opa! Está cortando um pouco. Tá melhor agora? Vamos ver. Vamos ver. Pode falar para a gente ver se voltou aí. Isso, então vamos lá. Então, se o seu desinfetante tem uma proporção de diluição de 1:30, se você exceder essa diluição, você está comprando um desinfetante que não desinfeta nada. Não importa o princípio ativo. O que importa é teste. Então, se você tem dúvida se o produto que você utiliza no seu hotel, você, por favor, peça os laudos, porque todo produto, para ser desinfetado, para ser usado como desinfetante, ele passa por laudos. E todas as empresas podem disponibilizar esses laudos. Então, vou te dar um exemplo. O nosso produto, tanto para hoteleiro, tanto para hospital, eles têm a mesma massa, vamos dizer assim. Sim. Né? A mesma massa. Então, eles são ambos feitos para diluição 1:50. Então, os nossos desinfetantes, por exemplo, desinfetam a 1:50. Se você colocar 1:60, mesmo que ele esteja limpando bem, desinfetando bem, você perdeu o princípio desinfetante dele. Por que um produto é hospitalar no nosso caso? Por que um produto é hospitalar? Por que um produto é hoteleiro? Né? Um produto é hospitalar porque ele atende às características hospitalares. Do tipo, não pode ter cor, não pode ter cheiro, essas coisas. E os outros produtos hoteleiros são aqueles que têm cor, têm cheiro, porque a Anvisa permite isso. Então, é a primeira dica que eu dou. Verifique se o produto que você usa como desinfetante está registrado como desinfetante e qual é a diluição recomendada pelo fabricante e pela Anvisa, pelo laudo. É a primeira coisa. Porque se você, não importa qual é a marca, se é a melhor, se é a pior, se o laudo não atende, você não tem princípio nenhum de desinfecção. Tá certo? Então, se você fizer isso, diga.
Eu queria fazer um comentário que eu acho bem pertinente também. Primeiro tem uma pergunta aqui do Felipe, ele quer saber qual que é a diferença da quarta geração para a quinta geração, tá? Do quaternário. Então, quaternário, se você puder responder. Sim, certo. Uhum. E depois eu queria que você entrasse num tópico assim que eu acho essencial, que é a questão da diluição, do tempo de diluição do produto, porque assim, como eu fui governanta há muitos anos, tem camareira que adora encher um galão de 5 litros de produto e deixar lá na copinha dela, deixar no carrinho dela para ela usar a semana toda sem precisar ficar indo na central de diluição, né? Certo. E eu sempre peguei no pé em relação a isso, porque eu não acho viável, né? Porque é água que você está misturando ali com o produto. Então, o meu entendimento é que a gente não pode fazer isso. Então, gostaria que você também reforçasse aí com o seu conhecimento. Ok. Os quaternários de amônia, respondendo ao Felipe, amigo Felipe, um grande abraço, respondendo Às pessoas, o quaternário de amônia, ele vai mudando de geração à medida que ele vai se associando a outras substâncias. Por exemplo, o de primeira geração é o cloreto de benzalcônio. segunda geração, aí o quarta geração é o cloreto mais o aquil de metilamônio. Isso vai aumentando a sua capacidade de matar vírus e bactérias. Ou seja, quanto maior a geração, maior o poder do produto de matar vírus e bactérias, ou seja, maior o seu poder de desinfecção. Então, quanto maior... Isso quer dizer o seguinte, se eu usar um de quarta geração e passar para um de quinta geração, vai ser diferente? Não, eu aconselho hoje as pessoas ficarem entre 4 e 5. Não é verdade? Não há muito o que se fazer. E também o seu poder de diluição. Quanto maior a geração, mais você consegue diluição do produto, certo? Então, são essas coisas. A primeira pergunta que eu respondo do Felipe é essa. A segunda, gente, essa é polêmica. Quando eu falo nos treinamentos, as pessoas batem o pé. Sobre questão de diluição. Na verdade, não é sobre diluição. Na verdade, é sobre estabilidade pós-diluição. Primeiro, nunca se esqueçam que qualquer uma das substâncias ela tem que ter condições ideais de armazenagem. Que longe da luz solar e do calor. Bombonas devidamente higienizadas para não misturar um produto com outro e tampadas. Correto? Porque a pessoa às vezes deixa destampada, aí passa uma baratinha, cai no produto, o produto ele não quer saber onde que está. Ele já começa a se consumir ali dentro mesmo. Não é verdade? Então as bombonas devidamente higienizadas e tampadas, né, longe da luz solar e do calor, num ambiente que tenha temperatura, controlada, né? Controlado, o que é controlado, Eduardo? Temperatura ambiente, gente. Porque às vezes a pessoa põe num quartinho que... As pessoas às vezes põem num quartinho o produto, um quartinho que pega fogo. O produto vai se consumir pelo calor também. Vamos lá. Estabilidade de algumas substâncias. Hipoclorito e peróxido de hidrogênio. Eu recomendo que a diluição máxima seja de 24 horas, em condições ideais. Ou seja, se você diluiu produtos à base de cloro, se você diluiu produtos à base de peróxido, você tem que consumi-los no máximo em 24 horas. Por quê? São produtos altamente oxidantes e que sofrem com a interferência do local. O produto vai perder o efeito? Não, o produto ele não vai perder o efeito. O que vai acontecer é que ele vai perdendo o princípio ativo. Então, você tem 5% de cloro, com 2 horas você tem 4, com 5 horas você tem 3,8, com 24 horas você tem 1. Aí, aquela diluição que você achava que ia fazer desinfecção, já não faz mais, porque o princípio ativo ficou muito baixo. Então, para cloro, peróxido e peracético, eu sugiro que as diluições, pós-diluição, não passem de 24 horas. Já os produtos quaternários, biguanidas, que são mais estáveis, até 7 dias de estabilidade, você pode manter o produto guardado. Tá certo? Até 7 dias de estabilidade. Então, diluir o produto hoje. A usar até na próxima semana, não há problema algum aos produtos de quaternário e aos produtos de
de biguanida, que são substâncias mais, como eu vou dizer, mais estáveis, né? Desde que você tenha condições ideais de armazenamento, que é temperatura, longe da luz solar e longe do calor. Verdade. E o que eu aconselho sempre, né, Eduardo, como governanta, tenha um local exclusivo para a sua central de diluição que não seja aberto, né, que o acesso seja limitado. Ah, não dá, a salinha que eu tenho para colocar o diluidor, ela é aberta. Então, você coloca um gradil naquela que proteja esses galões de produto com cadeado. E a chave fica com você, com o seu supervisor ou a pessoa que você delegar para fazer essa diluição. Porque a gente sabe que o colaborador, ele sempre acha que o produto não resolve, né? Porque a gente sabe que os produtos profissionais, eles não fazem tanta espuma, né? Eles não têm cheiro igual de casa, né? Que a gente vai no supermercado, tem lavanda, tem não sei o quê. A hotelaria, a gente sabe que a gente tem que ter a redução do cheiro, né? Por causa das pessoas alérgicas. Então, a gente tem que trabalhar sempre a cabecinha dos nossos colaboradores, né? Que o produto é restrito, Sim. que não dá para ficar pegando direto do galão, porque senão o custo vai aumentar demais também. Fora que às vezes você tem um produto lá ácido, a pessoa vai lá, mistura com outro produto que não pode, acaba dando uma reação, uma intoxicação, uma queimadura, né? Nesse colaborador. Então, tudo isso é segurança. E também, gente, sempre verificar dentro da sua equipe a questão as benditas garrafinhas, né? Porque o pessoal, eles quebram, às vezes, o gatilho do borrifador, fica lá a garrafinha aberta no carrinho, aquilo aí está evaporando, né? Não está protegido aquele produto, pode derramar sobre o enxoval, pode, às vezes, usa garrafinha PET para colocar produto de limpeza, pode vir uma pessoa beber achando que é água. Então, tem uma série de fatores. Então, só para reforçar esse quesito também. Luciana, saudade, viu? Um abraço para você. 90%, só para ilustrar, 90% das reclamações que a gente tem de ineficiência de produto, quando a gente vai ver a mistura de produto. É uma outra coisa que eu quero reforçar com as pessoas, né? Geralmente, os desinfetantes são contrários aos detergentes, normalmente. Então, senão a gente já tinha inventado um produto. Então, quando você mistura um desinfetante a um detergente, um dos princípios ativos ele vai sofrer ou da detergência ou da desinfecção, né? Se for da detergência, a gente percebe. Se for da desinfecção, nem sempre a gente percebe. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Para quê? Para que a gente possa não misturar produtos também, fazer aquela etapazinha do banho mais do desinfetante, né? Legal. Eduardo, tem um assunto também que gera dúvida, né? Sobre a pulverização de produto nas áreas comuns do hotel. Então, assim, eu queria falar um pouquinho com você. A ideia, o que a gente tem visto aí nos manuais, nos protocolos de limpeza né? A cada saída de hóspede, pulveriza produto nas cortinas, né? Naquele tapete que não deu para ser retirado, ou mesmo nas áreas sociais, né? Às vezes recepção que tem muito tapete, que tem cortina pesada, que tem poltronas, várias poltronas de tecido, né? Então a gente vê que o pessoal está pulverizando quaternário de amônio, ou produto à base de peróxido, e até nas áreas de piscina. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, né? Se isso é eficiente. Quais foram os estudos assim, que você está fazendo em relação a isso? O que você pode falar para a gente? Não, eu acho que em superfície, piso, bancada, maca, colchão, bancada, enfim, controle remoto, botão da televisão, maçaneta, tem que ser diário. Tem que ser diário. Esses itens têm que ser diário. Isso sim. São cortinas, tapetes e poltronas, vamos falar, de tecido, né? Porque a gente tem as poltronas hoje de couro, de material lavável, né? De corino, mas a gente tem os sofás, poltronas de tecido mesmo, e tem aqueles materiais de piscina também, né? Aquela área de piscina que a piscina está fechada, mas às vezes o pessoal senta na espreguiçadeira, na mesa, na cadeira. Eu penso assim, se a área está fechada, você higieniza uma vez, não precisa higienizar mais. Porque o vírus tem que ter o contágio, né? Qualquer vírus, né? Não só esse, tem que ter o contágio. Então, se você com a área de piscina fechada e ninguém sentou, higienizou uma vez, não acabou. Mas se alguém higienizou,
Se alguém usou, tem que voltar a higienizar. É o primeiro ponto. O segundo ponto muito importante é em relação a essas questões de tecido. Não esqueça que todos os produtos normalmente são diluídos em água, né? E você diluindo em água os produtos, eles vão acabar molhando a superfície um pouco, pelo menos umedecendo. Então você vai ter resíduo, e se ficar muito fechado, às vezes pode trazer cheiro ruim, mofo, ou aquele cheiro de murrinha naturalmente, né? Alguns produtos, gente, como soluções de hipoclorito, soluções de peróxido de hidrogênio, por exemplo, alguns desses produtos, eles são produtos que podem corroer o tecido, correto? Então a pessoa coloca um pouquinho de peróxido hoje, coloca um pouquinho amanhã, coloca um pouquinho. Daqui a um mês, quando ela vai lavar, rasga e ela não sabe. E muitas vezes ela vai colocar a copinha na lavanderia, mas ela esquece. Então eu não acho bacana você colocar essas soluções principalmente de hipoclorito nos tapetes. Nos tapetes e cortinas. Mas sim, se você aplicar soluções de quaternário de amônia ou biguanida, ou mesmo de peróxido, que é mais tranquilo em relação a essa questão da corrosão, devidamente diluída, você vai sim reduzir um pouco essa capacidade do vírus, vai fazer uma desinfecção. Mas eu chamo atenção para uma coisa, Ariadne. Eu chamo atenção para uma coisa que eu sei com as pessoas. O ponto de contágio normalmente não é a cortina, não é o pet que está no chão. E às vezes a gente dá uma atenção muito grande para uma coisa que não é importante e deixa as essenciais para o lado. Você está entendendo? Então eu digo assim, se você teve um hóspede suspeito no seu quarto, retira a cortina para lavar, gente. Isso aí é o mais eficiente. Falar qualquer outra coisa é jogar marketing aqui. Entendeu? E qualquer pessoa que venda isso para você é marketing. O tapete sujou demais na hora de ser higienizado, não é verdade? Porque se não for higienizado, você não consegue. Lembra daquilo que eu falei no início. Se não está limpo, não tem como desinfetar. Né? Aí, legal. Funciona dessa maneira, né? Uhum. Eu estou vendo aqui... Eu tenho 2 comentários que eu queria falar para você. A Alexandra está me falando que lá em Macaé eles estão exigindo aquele tapetinho de cloro, né, na entrada. Sim. E depois tem uma perguntinha do Roberval também. Fala do tapetinho para a gente, Eduardo. Você vai me dar só um minutinho, Ariadne. Não vou pegar tudo aqui agora, que eu vou pegar um carregadorzinho aqui. Tá bom. Tá acabando nossa live, viu, Eduardo? 20 minutinhos aí só. Vamos lá, Ariadne. Esses tapetinhos que ficam molhados, que a gente chama tapetinhos que ficam úmidos, são chamados comercialmente de tapetinhos pé-dilúvio. Muito utilizado, principalmente na indústria alimentícia, onde as pessoas colocarem nas entradas das áreas mais críticas da indústria alimentícia, eles acabam colocando o tapete pé-dilúvio para que quem vai entrar faça uma correta desinfecção. Com todo respeito a todos os profissionais de saúde, com todo respeito, eu acho uma tremenda bobagem isso também. Vou dizer por quê. Tem gente aqui em Belo Horizonte colocando tapetinho pé-dilúvio com hipoclorito. Aí coloca às 7 horas da manhã hipoclorito e acha que até às 8 horas dura. Não dura, gente. Se você colocar uma substância com hipoclorito, 25 a 30 minutos depois, isso vai ter que... Isso já saturou, já venceu. Então você teria que ficar trocando essa substância de 25 a 30 minutos. Ah, Eduardo, e se eu colocar um quaternário, que você falou que tem uma estabilidade muito boa? Sim, mas à medida que as pessoas vão colocando o pé no tapete, trazendo sujidade, vai ocorrer a sua saturação também. Então eu acho que é o seguinte, a pessoa vai lá e coloca um tapetinho, coloca a substância lá e só vai trocar 8 horas da noite. De nada serve, a não ser para gastar dinheiro e fazer uma danada de uma lambança na porta do hotel, né? Eu, particularmente, não vejo isso como uma medida eficiente. Tá bom. Eu vou fazer... O Roberval, Eduardo, ele perguntou sobre a sanitização. Você sabe falar alguma coisa pra gente sobre isso? Em que tipo de sanitização, né? Porque, na verdade, sanitização divide em 2 etapas. Que primeiro, a primeira parte é a higienização e a segunda é a desinfecção, né?
Então, você faz limpeza e desinfecção. A esse processo a gente chama de sanitização. Então, você tem que ter uma limpeza eficiente para ter uma desinfecção eficiente. Não sei se a pergunta dele foi em cima legal. disso. E tem uma pergunta aqui do Iná Souza, eu acho que é a Iná, né? Se eu errei, você me desculpa, viu? Ele está perguntando se está sendo desenvolvido algum produto direcionado especificamente ao combate do coronavírus, digo com especificação técnica e para uso em pulverização com nebulizador, né? Aquilo que a gente comentou, de repente, né? Pelo ar-condicionado, para ficar lá o nebulizador o tempo todo na recepção, ou no apartamento, Sim. ou nas áreas comuns ali. Está sendo desenvolvido alguma coisa, sabe dizer? Olha, algumas pessoas têm fazendo ponte com ozônio, né? Até umas indústrias, elas fazem ponte com ozônio, né? É uma situação. Mas eu acho, assim, o que eu vejo, eu já vi de uma outra substância, mas que eu nem levei muito em consideração, porque ela não era registrada pela Anvisa. Então, se não é registrado pela Anvisa, não é legal, né, Ariadne? A gente não pode recomendar algo que não tem comprovação específica, né? A gente exatamente, tem exatamente. É muito difícil você botar seu nome na coisa do achismo, né? Mas, na verdade, o coronavírus, não vamos confundir uma coisa com galhos com bugalhos, tá? O coronavírus, ele é de uma família como diversos outros vírus que existem por aí. A sua única diferença que está causando toda essa pandemia é a letalidade. Ou seja, o combate ao coronavírus, ele não é diferente do combate a outros, que a gente já faz a outros vírus. O combate. Tá certo, Ariadne? Sim, sim. Então, eu não vejo nenhum produto sendo desenvolvido para o combate específico do coronavírus. O que eu vejo, o que eu acho que vai ser um legado, né, daqui para frente, é que todos nós vamos ter que apresentar, quando tiver esse vírus incubado, né, apresentar laudos para coronavírus. Acho que vai ser só mais uma cepa para a gente testar, né, vamos dizer assim. Sim, mas até a própria Anvisa já reconheceu que o que existe é eficiente. Então, a princípio, não existe nada, pelo menos que eu saiba especificamente. Agora, vão existir os marqueteiros, gente. Igual teve H1N1. Todo mundo vendia. Esse aqui combate H1N1, todos os outros combatiam. Isso vai existir. Verdade. Né? Sim. Até a doutora Érica, que está assistindo a gente, ela falou que ela tinha um tapetinho na entrada do consultório dela, né, com o hipoclorito. Então, assim, eu sempre penso, a minha cabeça é de governanta, né? Eu penso assim, eu tenho um empreendimento lá, um resort gigantesco, né? Como eu já trabalhei em alguns resorts enormes, todo aberto, com vários bangalôs, né? 355 apartamentos. E como que eu vou ter tapete para todo esse hotel, né? Olha o custo disso. E aí Sim. A pessoa sai e acaba pisando, contaminando de novo. Então, eu não sei, eu acho que é uma coisa, assim, de repente, residencial, né? E mesmo assim, sou da sua opinião, não acho que isso vai resolver. Tem algumas coisas, como você falou, a gente tem que tomar cuidado com esse momento, porque assim, o Brasil é muito diferente dos países lá fora, né, Eduardo? Por exemplo, o meu irmão, ele mora no Canadá. Lá para limpar a casa, eles têm um paninho já com um produto adequado para cada área. Eles não ficam lavando com esponja e balde de água e mangueira, que nem o brasileiro faz, né? Eles já têm cada pano para o seu local ali de limpeza, tudo. E a gente não tem isso. Então, até esses dias eu vi que já teve empresas que lançaram aqui no Brasil, né, os paninhos já à base de peróxido para limpeza. Só que até a gente comentou sobre isso. De repente, quantos paninhos você vai precisar para limpar uma área grande, né? Para limpar um controle remoto ali é legal, para limpar um interruptor, né? É prático, mas você não pode ficar usando esse paninho por muito tempo, né, em vários locais. Então, acaba que o custo hoje, como o Brasil ainda não está adaptado para essa realidade de limpeza, o custo acaba saindo muito alto e a hotelaria agora vai viver um momento de readequação, né? A gente vai gastar muito com EPI, a gente vai gastar muito com treinamento, né, Eduardo, vai ter que colocar álcool gel aí no hotel todo, a questão da alimentação também vai mudar, vai ter que usar muito material descartável. Então, a gente tem que saber qual que é o básico, né? O que é o básico para higienizar?
são os produtos autorizados pela Anvisa, né? Isso. O que que vai me ajudar? O pano descartável. O que que vai proteger o meu colaborador, proteger o meu hóspede, né? Os EPIs vão proteger o colaborador. O produto correto vai proteger o colaborador e o hóspede. Então, é nessas coisas que a gente tem que focar nesse momento, né, Eduardo? Exatamente. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, sobre essas coisas do paninho. Eles são eficientes? São eficientes sim. Não vamos dizer que não são. Mas o que eu falo para a pessoa é quando eu dou treinamento. E vamos fazer uma comparação do paninho individual com aquele pano de chão que a gente lava na solução. Às vezes a pessoa põe a solução de produto químico dentro de um carrinho de um mop, né? E aí ela passa uma vez no chão, torce dentro da solução. A segunda vez no chão, torce. A solução satura. Ela já não está fazendo mais trabalho nenhum. Então você, às vezes, joga fora ou não faz a correta desinfecção. Então, eu acho que nada mais é eficiente do que você ter a solução preservada, né, num borrifador, alguma coisa, e um pano limpo, né? Inclusive que o pano de desinfecção não seja o mesmo pano de limpeza, né? Outro dia, até durante o treinamento, falou comigo assim, por que que o pano de desinfecção fica tão sujo? Aí eu disse, porque a limpeza não foi bem feita, senão não era para ficar. Então, a questão do paninho é isso que você falou, é porque, às vezes, para você ter uma correta desinfecção, para pegar essas toalhinhas umedecidas, você vai precisar de 4 ou 5. E, às vezes, o hotel vai dar uma. Aí, metade do colchão, metade da mesa, fica devidamente higienizado. O restante não fica. Porque o pano satura a sujidade. Esse é o problema do versus outras coisas. Logo no início, quem puder depois aí, no YouTube, a gente tem uns vídeos lá da Home Clean Brasil no YouTube, e eu falei, logo quando começou a pandemia, antes mesmo de ter essas coisas, eu fiz uma live dizendo para os meus clientes o seguinte, nós, como protocolo, já tínhamos como protocolo, até a empresa ela nos penaliza se a gente não fizer isso, nós sempre tivemos o protocolo em lavanderias, em hotéis, de vender produtos que estão dentro da sua desinfecção. E, às vezes, a Proquímia diz, é melhor perder o negócio do que ter um negócio mal feito, né? Felizmente, hoje a gente prega que vocês têm que olhar o rótulo. Então, é uma coisa que a gente prega, porque a gente vai falar sobre isso. Porque o que vai mandar é o quanto que o seu parceiro é honesto com você. Isso vai mandar muito agora. Se ele te vender um desinfetante que na verdade era um limpador, era só cheirinho, porque muita gente acha que desinfetante é cheirinho, e não é. Na verdade, não é isso. Então, isso que é muito importante. Né? Tá. Só fazer um comentário aqui, a Cristina Nascimento, né? Ela falou, então, basicamente, são 3 produtos, detergente, quaternário de amônia e cloro. Cristina, se você tem produtos à base de quaternário de amônia que você lava o banheiro todo com ele e você limpa todas as áreas, vai depender da diluição, então não precisa do cloro, né? O cloro, normalmente, eu costumo deixar para aquele banheiro realmente que ele já está com um acúmulo de lodo, né, de mofo, e que não tem jeito, precisa usar o cloro. Mas hoje, eu como governanta, é como o Eduardo falou no início, além do cheiro, né, que tem banheiro que é fechado, tudo, ele mancha uniforme, mancha carpete. Então, se você trabalhar com um produto à base de quaternário de amônia, basicamente você não precisa do cloro, né, Eduardo? É isso? Exatamente. Na verdade, não é que existe essa regra de cloro, detergente, nada. Você tem peróxido, você tem outras substâncias também que vão trazer um bom. Eu acho que o melhor é você chamar o seu parceiro, porque dependendo da superfície que você tem para limpar, às vezes o peróxido é mais eficiente. Uma coisa é outra coisa. Vamos dizer assim, não existe uma regra, né? Dependendo do piso que o cliente tem, dependendo de como que ele é. Por exemplo, se eu tivesse um hotel bem aberto, era um produto. Se eu tivesse um hotel mais confinado, seria outro produto. Se eu tenho carpete de madeira, é um produto. Se eu tenho piso frio, é outro. Então, não existe isso. Mas, basicamente, eu sairia de quaternário, peróxido, biguanina e cloro para desinfecção. Eu não vejo em hotel a gente sair muito dessa linha, não. Entendeu como? Porque os outros produtos que também são eficientes ou são muito caros, que inviabilizam a operação, no caso do ozônio, por exemplo, né, é eficiente, mas inviabiliza a operação pela forma de aplicação, ou são muito tóxicos, caso do ácido peracético, que talvez seja o melhor de todos os desinfetantes, mas é tóxico demais
para a pessoa usar no quarto fechado. Então, isso tudo a gente tem que ponderar para fazer um trabalho bem feito. Legal. Só respondendo a Cristina aqui também, a Cristina está falando sobre o MOP seco e MOP água, né, para não espalhar o vírus. Cristina, nesse momento, o ideal é que você utilize, né, aspirador de pó, né, que evite a varrição. Então, o MOP seco, ele vai ajudar que o pó não se levante, né, e o MOP úmido lá, a mesma coisa. Mas a gente sabe que tem muitos hotéis que não vão ter condições de fazer isso. Mas o hotel que tiver, né, a gente indica o MOP úmido, o rodo de PVA, né, os MOPs que tem hoje aí com microfibra, o lamelo. Só que hoje tem equipamento que custa aí, eu já vi um mais barato de R$ 250 e tem uns que custam 1.200, tem uns que usam na área hospitalar aí que custam R$ 1.200. Então a gente sabe que não é todo empreendimento que vai ter condições de arcar. Eduardo, falta 10 minutinhos para acabar a nossa live, mas eu não queria deixar de falar sobre um questionamento que eu estou tendo de várias pessoas que têm pousadas pequenas. Perfeito. O pessoal que tem pousada, a maioria delas não trabalha com lavanderia terceirizada. Eles lavam o próprio enxoval em máquinas domésticas. Certo. Então, eu tenho recebido várias perguntas, né? Até te mandei uma hoje sobre isso. E aí o pessoal tá apavorado, né? O que eu faço para lavar roupa? Eu uso lá o meu sabão líquido, né? A marca, cada um tem sua marca. Mas o que eu coloco junto com o meu enxoval para garantir que esse enxoval esteja desinfetado, né? Para o hóspede. Então, você pode só dar uma palavrinha para a gente sobre isso antes que caia? Falta 9 minutinhos agora. Posso sim. A vantagem das lavanderias institucionais, quando você lava nas lavanderias, é que elas já utilizam, né, esses princípios ativos. Mas o que eu posso fazer para reduzir a questão da desinfecção na minha roupa, vamos dizer assim? E aí a gente fica limitado quando a gente fala de máquina doméstica, porque os processos de máquina doméstica, eles automaticamente já são processos pré-estabelecidos, né, onde a gente não consegue colocar muitos produtos. E se você colocar na máquina doméstica produtos que são muito agressivos, por exemplo, você pode destruir a própria máquina, né? Por exemplo. Então, vamos lá. Eu indicaria, por exemplo, se você pudesse comprar na sua cidade um fornecedor qualquer, se você tivesse condições de comprar o ácido peracético. Ou mesmo, se você não tem condições de colocar o ácido peracético, se você colocar um peróxido na proporção ideal. E eu até deixei o meu e-mail para as pessoas perguntarem, eu posso falar qual é a proporção ideal. O peróxido associado ao detergente, ele já vai fazer muito resultado, mesmo a frio. E um detalhe, pessoal, nunca se esqueçam, a limpeza continua sendo a coisa mais eficiente. Se você faz uma correta higienização com um produto muito bom, né, uma quantidade razoável, não é encher a máquina, não há muita necessidade do vírus sobreviver. Então, se você quiser ter segurança, você vai ter aí essa questão de usar um peróxido, usar um ácido peracético, que é uma coisa que você talvez não vai encontrar no mercado, mas um peróxido, que é água oxigenada, ele já vai te dar uma qualidade de desinfecção muito grande nessa questão. Não vai ser, Eduardo, isso é o correto? Não. Aí as pessoas me perguntam, Ariadne, se podem usar hipoclorito. Aí eu digo, o grande problema de você usar hipoclorito na máquina doméstica é que depois você não tem como fazer essa neutralização. E aí você vai diminuir a vida útil do enxoval se você usar hipoclorito na máquina doméstica. Porque nas lavanderias institucionais a gente neutraliza o hipoclorito. Mas você não vai conseguir essa questão da neutralização no ambiente doméstico, entendeu? Entendi, legal. A Paty Raposo, ela está falando, né? A limpeza e desinfecção dos quartos de hospital de forma prática, né? É uma boa introdução para aprender a utilizar na hotelaria? Eu creio que sim, Paty. Eu já fiz alguns cursos, né, na área hospitalar, higienização hospitalar. A gente tem diferença, né? A nossa arrumação na área hospitalar se chama de limpeza concorrente, né? E a nossa saída, eles chamam de limpeza terminal.
Então, a diferença da limpeza terminal de um hospital é que eles limpam as paredes todas com cloro, né, com hipoclorito. A limpeza realmente é do teto ao chão, eles tiram tudo. Os colchões deles a capa do colchão deles é diferente da nossa, né, que o nosso é de tecido, alguns impermeáveis, e a do colchão normalmente é aquelas capas laváveis, né, de corino, tudo. Mas, assim, muitos hotéis não vão conseguir fazer a limpeza terminal de um hospital. Um hotel que tem um papel de parede, né, um hotel que tem muito detalhe, muita decoração, você não vai conseguir fazer o mesmo procedimento. Só que as áreas de maior toque, a gente tem que higienizar tudo, né, que é o que tem falado aí constantemente, que é interruptor, que é controle, que é bancada, e isso realmente tem que acontecer, né, Eduardo? Eu acho que se Eduardo, eu você... queria, assim, pode falar. Só para completar, eu acho que se você conseguir, se a pessoa de hotelaria conseguir implementar 50% do que uma limpeza hospitalar faz, ela já vai estar muito bem. Isso aí. É isso aí. Usando o produto adequado, os panos adequados, de preferência descartáveis, né? Isso aí já vai facilitar treinando a sua equipe corretamente, a utilização dos EPIs. Então, isso já está de grande valia. Mas realmente, assim, para a gente, tem muita coisa que não dá para chegar igual, né? Mas dá para chegar próximo aí da limpeza. Dá para chegar próximo. E não é caro, viu, gente? Não é caro. Com certeza. Eduardo, eu queria te agradecer muito, né? Tem um carinho, assim, gente, eu adoro os treinamentos do Eduardo, tá? Eu amo quando ele dá treinamento para camareira, que as camareiras adoram o treinamento dele, porque ele é super alegre, extrovertido e consegue falar na linguagem delas, então isso é muito bom. Queria mandar um abraço para todo mundo aí, que eu não consegui falar os nomes aí durante a live, mas agradeço de coração que o pessoal tem nos acompanhado. Eu vou salvar essa live lá no YouTube, tá? Ariadne Silva, só vocês procurar lá, vai estar a nossa live. Depois o Eduardo pode salvar também no canal dele. Tem o meu e-mail e podem mandar pelo Instagram mesmo. As perguntas que a gente não conseguiu responder aqui, a gente responde depois, né, Eduardo? Eu peço socorro para ele, a gente manda a resposta para vocês e contem com a gente aí. Eduardo, você quer deixar o seu e-mail aí para o pessoal? O meu e-mail é o eduardo@homecleanbrasil, ó, tá igual a minha camisa aqui, ó. .com.br. Isso, eduardo@homecleanbrasil.com.br. Podem mandar os e-mails lá que a gente vai respondendo na medida do possível. A Homeclean só atua em Minas Gerais, mas a Proquime atua em todo o Brasil. As pessoas estão vendo muita gente de fora, Paraná, Ceará. O que não for possível eu atender, eu direciono. Legal. Obrigada, Eduardo. Beijo para você aí, para suas meninas. Valeu, viu, gente? Boa noite. Beijo a todos. Tchau, tchau.